Bom, quando eu tentei elaborar o que eu poderia trazer para esse programa, de início eu até pensei: "Eu não sei com que eu posso contribuir". E ontem, vendo algumas as notas de trabalho que eu tenho, e pensando nessa seleção que eu fiz de Lourdes Teodoro, Edmilson de Almeida Pereira e Cuti, eu me dei conta que, na verdade, tem muito a ser dito. Então, eu nem sei bem ao certo como eu posso fazer isso, né. Quando, o Léo me fez esse convite, eu pensei: "Bom, literatura como tal, então vamos escolher 3 dos poetas que eu traduzi", e tem muitos poetas que eu traduzi, né. E esses 3 poetas me vieram à cabeça, era o que fazia mais sentido para mim. De um lado, pela importância que eles tiveram em diferentes níveis na minha vida. Por outro lado, em termos da importância que eles têm no corpus da literatura afro-brasileira. É como se cada um deles representassem um tronco da árvore genealógica da grande família literária, da família extensa. Kuti foi o primeiro poeta que eu encontrei e foi aquele com quem eu tive mais contato. Eu acho que na literatura afro-brasileira como tal, ele seria como, pensando no arquétipo, um arquétipo iorubá, ele seria, não posso me mexer, ele seria uma figura meio um Xangô, né? Mas para mim ele foi Elegba, foi Exu Elegba, foi aquele que estava na encruzilhada logo no começo e que me apontou muitos caminhos, me recebeu na casa dele, tomando café, me deu acesso a toda a biblioteca dele. Isso era numa época que a internet ainda não era o que é hoje, né. Então, muitas das obras iniciais foram, fotocopiadas diretamente da biblioteca do CUT. E ao longo da minha carreira, eu vou reencontrar CUT em vários momentos. É curioso que lá atrás também, ele conversando comigo, ele falou: "Tem uma outra moça que está trabalhando com literatura afro-brasileira, a Emanuele Oliveira Monte, você conhece?". Não sei, seria no futuro minha grande amiga e parceira. E Emanuele trabalhou muito com os cadernos negros, né, enquanto eu acabei indo para um viés mais, cosmológico, e eu já explico isso. Lourdes Teodoro é alguém que eu encontro no Schomburg, na biblioteca do Harlem, de Nova York. Não conhecia nada, foi lá também que eu encontrei Maria Firmino, que eu não tinha ideia de quem era. Então, essas descobertas, como estrangeira, de obras que no Brasil eu não tinha acesso. Água Marinha foi o livro, o primeiro, foi o livro de estreia dela e o livro que eu comecei a traduzir. Mais tarde, eu encontro Lourdes Teodoro quando ela fez pós-doutorado na Sorbonne, em literatura comparada, e depois ela foi estudar ela fez um estágio na Harvard. Quando ela foi visitar a NYU, na ocasião era um evento feminista, Yari Yari, que estava reunindo, não sei, de 500 a 800 mulheres da diáspora africana. E lá estava Lourdes Teodoro, que foi a única pessoa que fisicamente entrou na minha casa. Ela ficou um tempo comigo. E
A Lourdes Teodoro, diferente de várias outras escritoras afro-brasileiras, ela não é muito conhecida, ela não é muito lembrada. E a poética dela se assemelha, para mim, em questões como a do Edmilson. É um contato é uma busca por outras linguagens, é um contato com o sagrado. Não é à toa que a Lourdes, depois de todo o estudo e docência de literatura, ela vai se formar como psiquiatra, né, e trabalhando com jovens e, inclusive, em questões de saúde mental, né? Então, a Lourdes Teodoro, eu acho que na literatura e na grande família afro-brasileira, ela é uma figura Iemanjá, né? Um Iemanjá Olókun, que está lá no fundo do oceano, que muita gente não vê, apesar de que, para mim, ela teve uma energia Yansan, ela chegando com a ventania dela, trazendo outro ciclo que ia começar na minha vida a partir desse encontro. E Edmilson é a figura mais curiosa, mais misteriosa da minha vida, nesse sentido do estudo que eu tenho feito. Eu encontrei, primeiro, os estudos que ele fez com a Núbia Pereira, de etnografia afro-mineira, e eu fiquei muito impressionada com a obra dele, porque ali estava uma pessoa que os dois trabalhando em parceria, depois ele vai continuar trabalhando sozinho, né? Ele tem uma produção muito vasta. O respeito que ele tem pelas tradições orais, e diferente de material de antropologia que eu encontrava, que tinha uma tendência a corrigir, né, a procurar corrigir o texto dos canto-poetas, né, dos poetas orais, o Edmilson sempre registrou exatamente como ele ouvia, né? Ele entrou naquele campo de uma maneira diferente da maior parte dos antropólogos, com a consciência que ele tinha muito a aprender ali, né? Ao mesmo tempo, eu lia a poesia e já tinha algumas obras da poesia do Edmilson, e por alguma razão eu nunca conectei que eram as mesmas pessoas, demorou um tempo. Cuti e Edmilson, eu tenho uma história de conexão de cartas de correio, até, que são cada vez mais pouco comuns, não? E principalmente no período da minha formação, da formação da minha especialização. O Edmilson eu só vou encontrar uma vez, rapidamente, num congresso, a Samerlet Barbosa, que nos apresenta, e foi um encontro inesperado e rápido, e depois a gente nunca mais se viu, né? E uma conexão... Então, hoje, o Facebook nos avisa que é aniversário do Edmilson, claro. Recentemente, o meu mentor, que é um poeta e foi um poeta e historiador de Barbados, Kamal Brathwaite, que foi meu mentor como tal, né? E esse encontro da história e com a poesia, que reflete também o trabalho do Edmilson. Recentemente, Kamal Brathwaite faleceu. E, lembrando a pouca conexão que eu tenho com Edmilson, quem vai me dar a notícia do falecimento do Brathwaite é o Edmilson, através de uma mensagem na rede social. Edmilson talvez esteja no arquétipo mais
próximo à minha vibração, que seria a de Oxóssi, né? O de estar escondido, da aparição rápida, o que está na floresta, procurando os mistérios da floresta, e talvez no campo da literatura afro-brasileira também esteja muito ligado a Ogum, no sentido de estar forjando novas ferramentas, novas linguagens. Então, todos esses são poetas anos 40, 50, 60, Goiás, São Paulo, Minas Gerais. Então, uma representação interessante. Agora, alguns pontos, né? Então, o que é a minha pesquisa? O que é que eu faço? Meu pai, já falecido, Ibaê, de vez em quando ele me perguntava: o que é mesmo que você estuda, minha filha? Como é que é mesmo? Então, a literatura afro-brasileira, a oralitura, que é um termo cunhado por Leda Maria Martins, né? Então, são as poéticas, as linguagens, as construções culturais e filosofias da diáspora africana. Eu uso muito o termo cosmologia para indicar não religião como tal, mas filosofias, linguagens. Então, dá conta também da cosmologia, dá conta de muita coisa. E cosmologias sagradas, claro, ancestrais africanas, como formas, meios de ler o mundo, né? De se pensar outras linguagens, outros saberes, outras formas, outras narrativas, que não as eurocêntricas, como projeto de mundo, como pensar o mundo, né? E essas cosmologias, a gente pode pensar, as cosmologias afro-brasileiras, a gente pode pensar como língua franca, língua geral, que se estabelece já no continente africano e se intensifica na diáspora. Então, esses registros afro-brasileiros, né, todo um sistema de signos, textos, músicas, performances, informados pelas inquices, Angola-Congo, pelos Yorubás, pelos orixás Yorubá, e pelos vuduns Ewe. Então, eu trabalho, por um lado, com o sagrado, com outro lado, com o secular. Então, para dar um exemplo, secular foi o trabalho que eu fiz com filhos de Gandhi. Então, através da formação daquele afoxé, eu estava vendo as intersecções simbólicas da cultura hindu, muçulmana, iorubá, haussá, fulani, tapa, nupe, né? E como elas são recriadas, né, usando, entre outros, um filme de Hollywood, dos anos 40, o Gunga Din, e a memória da rebelião dos malês, né? Então, essa ideia de fabular a história, de refabular a história. Então, essa performance deles, eu vejo como um registro histórico. E eu estava procurando a memória, entre outros, da revolta dos malês através desse grupo. Por outro lado, na questão sagrado, um exemplo é o estudo que eu fiz dos pontos ciscados da Umbanda, né, como uma forma de poesia visual. Então, essa é mais ou menos delineada a minha pesquisa, né? Eu acho que o Léo saiu e eu não sei, you are in the show, everyone can see and hear you. Ok, o Léo já volta, tá. Então, as questões tempo e espaço que me guiaram desde o começo, numa pergunta de que africanos que vieram para o Brasil, de onde eles estavam
eles estavam vindo, né? E a gente tem a tendência a falar da escravidão como se fosse uma coisa, são escravidões, né, ao longo de séculos, são povos diferentes, são muitos povos, como falar da África, né? Então, se eu estou falando de literatura, de alguma coisa da literatura europeia, eu não preciso explicar o que é um violino, o que é ópera, o que é um cachimbo, né? Se bem o que é um guarda-chuva, né? E quando a gente entra em literatura afro-brasileira, a gente vai ter que meio que redefinir e explicar o mundo, né? E esse saber africano afro-brasileiro, a Beatriz Nascimento, ela fala de um saber congelado, né? Então, na questão do Brasil, essa África mitológica, que hoje em dia, mais e mais, através do que eu chamo da diáspora Wi-Fi, está se reconectando e dialogando de uma forma diferente, né? Então, estudar a história afro-brasileira através, no meu caso, de poéticas, né? Então, tem essa ideia que vingou até metade do século XX, que era impossível estudar a história afro-brasileira por conta da queima dos arquivos de Rui Barbosa, né? E esses documentos que foram queimados eram aqueles de natureza fazendária. Então, era um registro que estava ali tentando evitar formas de indenização. Agora, tem muitos outros registros. Então, no caso dos historiadores, recentemente eu ouvi uma apresentação do historiador Flávio Gomes. Ele está trabalhando com os registros da Santa Casa, trabalhou com documentação da Santa Casa. Então, outros registros, até mesmo de cartórios, da igreja, de hospitais, por aí vai, né? Então, agora, não, por quê? Como? Né? O que me fez chegar aí? Porque não era... Quando eu saí do Brasil, e foi na mesma época que o Léo, foi num momento um pouco parecido como agora, essa característica de um Brasil expulsivo, né, de expulsar as pessoas. Eu não estava, na época, 20 e pouquinhos anos, eu não estava consciente, acho que não, exatamente em termos políticos o que estava acontecendo. Eu sabia que eu queria sair de lá, né, e sair para estudar literatura inglesa. E cheguei num departamento, numa época em que só tinham professores da Inglaterra ou dos Estados Unidos, e os alunos, se fossem estrangeiros, seriam indianos, de países onde a segunda língua seria inglês, né? Então, logo de cara, nesse deslocamento geográfico, o que vai acontecer é uma desautomatização. Isso passa pela questão raça, né? O que eu imaginava que eu iria encontrar, como eu seria recebida, quais seriam as minhas parcerias, foi tudo muito diferente do que eu podia imaginar, né? Então, foi o momento inicial de me descobrir não branca, de acordo com a visão que vinga nos Estados Unidos, né? E me deparar com as narrativas sobre o Brasil, do Brasil, no pequeno mundo que é Nova York, né? Então, as fantasias raciais, sexuais, espirituais dos norte-americanos brancos, negros, dos latinos, dos caribenhos, anglófonos e hispanos, e uma certa reverência ao Brasil, que me surpreendia muito, né? E a reverência ao Brasil nessas fantasias, né, em parte a ideia ainda da fantasia racial,
né? Mas por que, né, o haitiano tinha tanto interesse no Brasil? Por que o porto-riquenho me abraçava, enquanto que naquele espaço da universidade eu encontrei alguns parceiros. Eu lembro a primeira vez em que eu fiz um comentário em aula, que eu senti não, foi as pessoas se virando, quem é, de onde vem essa voz com sotaque, o que essa infiltrou no espaço, não deveria estar aqui. E naquele mesmo dia, quando eu fui pegar meu casaco, os casacos, era inverno, de pendura na parede, né, uma longa, eu fui pegar meu casaco e era só uma linha, preto, 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 cor-de-rosa, preto, preto, preto. Não, cor-de-rosa era meu, não, a figura estranha. Da literatura inglesa, como eu estava com bolsa e tudo mais, eu passei para a literatura comparada, que é uma característica de vários acadêmicos que trabalham com estudos afro-brasileiros. E é daí que eu vou encontrar o poeta e historiador Kamau Brathwaite, né? Para vocês terem uma ideia do trabalho do Kamau Brathwaite, não? Um dos trabalhos dele, né, imagina o navio negreiro, o tumbeiro, né, como uma nave espacial. E eu tenho traduzido trechos do trabalho que ele fez com a cultura jamaicana. Então, vai ser através do trabalho dele com a cultura em Gana e com a cultura no Caribe que eu vou começar a repensar o Brasil. E ele diz, citação do Kamau Brathwaite, o que os comentaristas europeus da época viram foi o que eles queriam ver, o que eles estavam treinados por preconceito e educação a ver e ouvir. De acordo com a maioria dos europeus, durante o período escravocrata, escravos africanos não tinham cultura. Para tentarmos entender a natureza e realidade das religiões dos africanos escravizados na Jamaica e no Caribe, no Novo Mundo, temos que partir do entendimento da natureza e a realidade da religião na África, onde, como Herskovits e outros conceberam, o foco cultural é religioso. A característica a ser compreendida dessa cultura africana é que ela foi e é imanente, carregada no interior do indivíduo, da comunidade, e não como na Europa, com existência externalizada em edifícios, monumentos, livros, os artefatos da civilização. Nesse sentido, as sociedades africanas davam de fato a aparência de não ter cultura, por não apresentarem sinais visíveis de civilização. Que a dança era a arquitetura africana, que a história não era impressa, mas recitada. O Próspero da época, isso é uma referência a um personagem de Shakespeare, o Próspero o europeu não foi capaz de entender. E foi a natureza imanente dessa cultura que tornou possível a surpreendente e exitosa transferência da África para o Novo Mundo, mesmo dentro das condições excepcionais do tráfico, instituição escravagista. O navio negreiro tornou-se uma espécie de cápsula espacial psicofísica que carregou intacto os portadores dessa cultura invisível, atômica, que eu descrevi. Assim, todo africano, naqueles navios, tinham dentro delas, o potencial de reconstrução. Cada indivíduo mortal africano, agora escravo, carregando dentro de si o potencial de explosão, a habilidade de usar, partindo de nada mais que sua nudez e hálito, um extenso arsenal de recursos extraordinários.
Então, essa é uma citação que informa um pouco o trabalho do Brathwaite. E ele me pediu, em trabalhos que a gente estava fazendo, que eu falasse sobre os quilombos. Né? Mas ele queria que eu falasse dos quilombos, não que tinha em livro, não Décio Freitas, ele queria falar do que eu sabia dos quilombos, de quando eu tinha ouvido pela primeira vez esse termo. Né? Então, ele teve esse papel de ativar um inconsciente, coisas que eu achei que eu tinha esquecido, coisas que era para eu ter esquecido, né? Coisas que não me seriam ensinadas na escola. Eu começo a buscar esse quilombo, né? E, claro, como toda acadêmica, eu vou começar na biblioteca. Né? Se bem que ele estava falando, não é o livro que eu quero. Mas na biblioteca eu vou encontrar duas antologias, A Razão da Chama, de Oswaldo de Camargo, de 1986, e Axé, Paulo Colina, 1982, além dos Cadernos Negros. Então, daí, já nessa poética, eu estava vendo esse outro quilombo, né? Diferente dos livros de história. No Schomburg, que eu encontro a Lourdes Teodoro e o trabalho do Edmilson, e daí eu começo a traduzir. Foi nesse período que eu comecei a traduzir e escrever em inglês. E foi a pedido de uma cantora, estudante de teologia, uma grande amiga, Mindy Myers, que se suicidou. Todo o movimento que vinha se traçando na minha vida até então, com o encontro, o terror, né? o encontrar essa amiga morta, encolhida, debaixo da cama, o encontrar a carta dela, falando do outono, me deixando a voz dela, a herança dela para mim era a voz dela. O ser até investigada, né, por qual era a minha conexão, como que eu encontro aquela pessoa morta. Né? A partir daí, né, o mundo se dilui, outras coisas. Então, é daí que o quilombo vai aparecer. É através de tudo que vinha acontecendo, era através da minha busca, foi através do Brathwaite, foi através desse trauma, e toda pessoa que viveu um trauma sabe como as coisas mudam de perspectiva totalmente, né? Foi a partir daí que eu comecei a lembrar do que eu tinha esquecido, né? Do que eu não havia aprendido nas escolas, cantos, histórias, imagens vividas e imagens herdadas, direta ou indiretamente. É aí que eu começo a escutar os eguns, né? É aí que os ancestrais, é o que a gente é treinado a não ver, é o que a gente é treinado a não escutar, que começou a transparecer. E Kamal Brathwaite me conecta com Myrna Bain, também falecida, Ibaê. Myrna Bain, ativista e acadêmica, grassroots, afro-americana, filha de Aganju. Através da Myrna, eu entraria nos porões do Harlem e do Bronx. E nesses porões, eu entraria no reino caribenho e afro-americano dos eguns, das inquices, dos orixás. Então, esse é o meu trajeto. Hoje em dia, eu tenho trabalhado muito mais com imagens do que com poéticas, com performances, entre outros. E eu lembro de uma conversa que eu tive com o Kuti lá atrás,
em que ele me falava daquela imagem do Debré, em que a gente vê num pelourinho um negro açoitando, um feitor negro açoitando outro negro, né? E anos 90, Kutch falando da importância do que, como fazer com que aquela imagem fosse mudada, do peso que tinha aquela imagem. E hoje em dia a gente tem, né, uma nova geração, os artistas da nova geração que vem recodificando tudo isso, recontando. Então, Sidney Amaral, que também é um artista que faleceu nascido nos anos 70, faleceu recentemente, ele tem uma obra de 2014 chamada Incômodo. 2014, Incômodo, Sidney Amaral. Hélio Menezes, um antropólogo, eu estou fazendo um curso online com Rafael Galante sobre o século XIX, e nessa semana o Hélio Menezes, ele estava trabalhando com as fotografias do século XIX, então todo esse arquivo imagético que a gente tem dos estrangeiros, as aquarelas, as gravuras, as fotografias, o que significa tudo isso, e artistas como Rosana Paulino, como Aline Mota e como Sidney Amaral. Em Incômodo, o que ele vai fazer é usar várias dessas imagens que a gente tem no nosso inconsciente e ressignificá-las. Então, por exemplo, aquela imagem de uma ama de leite negra com um futuro senhor de engenho branco, uma imagem que assombra, né? Assombra muita gente. Então, uma das coisas que ele vai fazer na imagem dele é retirar essa criança e inserir essa ama de leite, Mônica, né? É o nome dela, reinserir essa pessoa no meio dela, né? Então, a força dessas imagens, e tem um movimento muito forte acontecendo nessa área. Uma das pessoas que eu cito é Diane Lima, que ela organizou esse quilombo artístico chamado Afrotranscendence, Afrotê, um movimento de imersão, de encontro de vários artistas, antropólogos, historiadores, escritores, para pensarem juntos como fazer essa arte. E num dos textos dela, ela fala: a nossa capacidade de sonhar está completamente ligada à nossa capacidade de imaginar. Então, quando eu falo o fabular, o refabular, é como imaginar essa história antes de tudo, né? E a gente tem uma série de artistas, Daniel Lima, do Frente 13 de Fevereiro, Moisés Patrício, o Ayrson Heráclito, Paulo Nazaré, Michele Mitiusi, Priscila Rezende, por aí vai, tem muitos, né? E algumas coisas que eles têm em comum são, no século XXI, estarem trabalhando com esse afroartivismo digital, nessa diáspora Wi-Fi, a organização de coletivos, e essa imagem circulando, as imagens, o poder da imagem, como reconecta o Brasil à diáspora africana. O Brasil sempre foi muito insular, né, até por uma questão de língua. Então, a importância dessas imagens. E a gente vê no Menelik, que é um jornal afro-brasileiro de começo 1915, e que agora a gente tem o Menelik segundo ato. O do primeiro ato, o foco era, entre outros, poesia, né? E o do segundo ato é a imagem, inclusive em termos de
de direção de arte, de chefia dessas, de quem está articulando, de quem está publicando esses jornais. Então, o afroartivismo desses poetas visuais, ou desses artistas plásticos, né? O que a gente vê nessa arte é uma arte imbuída do referencial cosmológico e político, né? Afrodescendente. Ivani Tavares Lima, que é uma dramaturga sobre arte contemporânea, ela fala que o processo que essa arte incita, produz, né? E aqui eu cito, amplia e desconstrói paradigmas, coloca em xeque verdades instituídas e cria uma cisão entre o que nos era familiar, esperado e o estranho. Na produção dessa arte negra, a cosmovisão africana segue, enviesando sistemas totalitários, contorcendo esquemas lineares, tumultuando imaginários de pureza e armando multiplicidade dentro da identidade. Como é que a gente está de horário? Nossa, eu não sei qual é, o Léo não me avisou nenhuma questão de horário, qual é que é o tempo. Não, na verdade, assim, é que está tão interessante que eu estou deixando a professora falar. Depois eu tenho uma pequena colocação a fazer, mas acho que ainda temos mais 10 minutos, professora. Tá bem. Então, eu acho que e a gente pode falar um pouquinho ainda de Kuti, né? Os poemas que vocês têm. O Kuti é dos Cadernos Negros 13, Edmilson, feliz aniversário, Edmilson e a Casa da Palavra. O Kuti, é importante falar que o Kuti, além de poeta e crítico literário, né, a fundação dos Quilomboje, antes do Cadernos Negros, Quilomboje, né, uma série de reflexões que eles vão trabalhar da literatura afro-brasileira, pensar a literatura afro-brasileira, né? Recentemente eu tive com Esmeralda Ribeiro e Márcio Barbosa, que também, claro, é a fundação do Quilomboje, uma escritora que também eu gostaria que voltasse mais, Geni Guimarães, A Cor da Ternura, é um dos livros mais lindos que eu já vi, com umas ilustrações belíssimas. Miriam Alves, Estrelas no Dedo, né? E seguindo Carlos de Assunção, que eu conheci também numa dessas leituras nos saraus organizados pelo Quilomboje. E Kuti tem um trabalho também, como, por exemplo, resgatar o que foi a Frente Negra Brasileira através da biografia do José Correia Leite. Então, são poetas que se desdobram, né, em várias funções, desde da Lourdes Teodoro indo para a área de trabalhar até com saúde mental, né, o Edmilson com os estudos etnográficos, o Kuti, entre outros, com esse trabalho também de resgate de história, e são poetas que, ao meu ver, reencantam. Um poeta mais, que me apareceu mais tarde, Guelvar Adum, tem um poema que chama Trabalho de Parto, e ele diz: estrangular a letra estranha, despachar cada palavra carregada, reencantar o que se diz e o que se cala. Para terminar essa apresentação, eu faço uma sugestão desse rapaz, um pedagogo, Luiz Rufino, que tem um trabalho muito interessante da pedagogia das encruzilhadas para os historiadores, para os professores que estiverem escutando, procurar o trabalho do Luiz Rufino. E
no último mês, ele publicou um ensaio em parceria com um historiador, o Luiz Antônio Simas, intitulado Encantamento, sobre a política da vida, e em que ele está fazendo referência direta ao momento que a gente está vivendo agora, com a pandemia, com essa política da morte, e o que ele vem trazer é a política da vida, é o de se pensar a política da vida. Um trecho para encerramento, né? Ele diz: o encantamento como uma capacidade de transitar nas inúmeras voltas do tempo, invocar espiritualidades de batalha e de cura, primar por uma política e educação de base comunitária entre todos os seres e ancestrais, inscrever o cotidiano como rito de leitura e escrita em diferentes sistemas poéticos e primar pela inteligibilidade dos ciclos, é luta frente ao paradigma do desencanto instalado aqui. Ou seja, o encante é fundamento político que confronta as limitações da chamada consciência das mentalidades ocidentalizadas. E ele fala que o oposto de viver não é morrer, o oposto de viver é desencantar, né? Então, esse assombro do desencanto que nos assola cada vez mais, né? Ou como é difícil, eu aqui nos Estados Unidos, acompanhando o Brasil, entre dois governos assassinos, né? Um retrocesso que no começo eu até entendia melhor, mas agora cada vez eu entendo menos o que está acontecendo, e cada vez é mais difícil às vezes até ver a luz no fim do túnel, né? E a grande importância nisso tudo é o se conectar, né? É o estar conectado, é o ter esse diálogo, é procurar malungo, procurar comparsa, procurar parceiro, nessa busca de reencantamento do mundo. Eu acho que está bem para eu parar aí, Léo. Eu vou, em vez de fazer uma pergunta, eu só vou fazer um breve comentário, professor, assim, primeiro, assim, queria agradecer por essa exposição maravilhosa e alguns pontos que me tocam, né, porque nós fazemos parte, finalmente, da mesma geração, né, dessa geração que sofreu desse silenciamento imposto, né, pela história, esse desconhecimento, de fato, do que era o Brasil, vivíamos, né, por conta, aliás, até da ditadura, dessa afabulação da história, nós não sabíamos nada, finalmente, desse Brasil, e acabamos nesse processo, ambos, talvez, de desautomação, como você evoca, ter esse contato externo, descobrindo, sobretudo, os traumas da nossa civilização, e cada um na sua especialidade, a professora com as questões afrodescendentes, a minha especialidade também com as migrações, como nós deixamos de, na verdade, de pertencer àquela historiografia eufórica, né, um pouco suporófica também, né, educadora, para redescobrirmos o trauma, né. Depois eu tenho só uma pergunta de uma pessoa que fez aqui uma pergunta, mas fizeram vários comentários. A Elizabeth fala, por exemplo, aqui eu anotei, Elizabeth, desculpe, como nós fomos realmente educados para olhar em África, olhar a África por esse olhar europeu. Giovanna Bello, que evoca a questão da oralitura também para as questões indígenas. Alguém perguntou se o Luiz Rufino tem alguma ligação com Joel Rufino dos Santos, né? Mas o que eu acho essencial, que o professor falou, é essa questão do encantamento, esse encantamento como um gesto político. E, de fato, acho que nós estamos precisando todos nos reencantarmos novamente para nos tornarmos também atores políticos e talvez repensar esse mundo, né, face esse assombro do desencanto que permeia essa nossa civilização. Eu não sei se o professor quer fazer um breve comentário,
mas talvez com proposta de encantamento, e eu gostaria, talvez, de propor a leitura de algum texto, em que eu lesse, talvez, em português, e a professora pudesse ler a tradução dela. Lembrando que as traduções dos poetas aqui evocados estão disponíveis no blog dos lusófonos, e eu vou pedir depois para a professora, se ela puder também mandar algumas referências que ela evocou, de textos, para colocar junto, então, lá no blog. Mas o que a professora acha de uma leitura, para tentarmos reencantar essa tarde de sábado? Tá ótimo. Vamos ver. Então, só rápido comentário, né? Então, a questão da ditadura, né? Então, por um lado, a gente tem a questão de todos os séculos da cultura plantation, da escravidão, e, por outro lado, a ditadura com a anistia de mão dupla, né? Que a gente vai viver a consequência disso no presente. Então, esses dois traumas históricos são uma bomba relógio que eu estava esperando a qualquer momento a explodir, e parece que está explodindo agora, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam sobre a cultura indígena, e a única coisa que eu posso dizer é que só começar a pensar a cultura afro-brasileira é tão gigantesco, né? Eu tive muita sorte de poder ter muito tempo para conseguir sair da academia para aprender o que eu precisava entender, né? Então, não teria como, né, nessa vida, eu abarcar as literaturas indígenas. Uma pessoa que eu recomendo é Camila do Vale. Não sei da conexão dos rufinos, é bem possível, mas não sei ao certo. E no começo você leu um poema sobre Lourdes Teodoro, tem dois na sequência, e a ideia dessa luz no fundo do túnel. Eu acho que os dois poemas apontam para uma possível volta de algo belo, né? O Kuti, com um poema que não está aí, que eu vou ler para falar de reencanto, né? Reencantar, e daí talvez a gente possa ver o poema curto do Kuti, a Civilização, né? Então, o poema do Edmilson, que eu traduzi recentemente, e saiu um texto pela Brasiliana, um dos últimos volumes, e vai sair um texto mais completo numa edição chamada Black Lives Matter, uma antologia. E Contas está no Lugares Ares e faz parte da série Águas de Contendas. E ele diz: o manual da floresta pede não olhá-la, nem o que nela forme inseto, fumo, água. Pede, não pedindo, reeducação dos olhos, outras hipóteses no entendimento dos fatos. Não está em códices o mundo transitivo de rios e sacerdotes, das gentes tão gente que dói pensá-las com nossas palavras. O manual da floresta segue outro alfabeto. Para ler seu texto, pouco valem os espertos. Sua linguagem é cálculo, um saber em metáforas, número. A reeducação do olhar, não? Do Edmilson. O poema que, então, você as pessoas têm acesso aos textos, Léo? O Kuti, tá? Eu peço que você leia, que está no outro computador. Você lê para a gente, Léo? O texto do Kuti, isso? Civilização. Civilização, então tá. Civilização. No princípio, era a pólvora e a sífilis, variadas gonorreias e o chumbo, abençoados pela hipocrisia mística. Com o tempo, chegou-se a bomba atômica, inúmeras armas químicas confeitadas de cocaína, prole numerosa, aidética e cancerígena. Primeiro mundo e seus ultimatos,
aos primitivos, tecnologia e nada, sequestro do Ori, raízes amputadas. Sequestro do Ori, raízes amputadas, né? Então, esse reencantamento, né? Parte do reencantamento, né? É essa busca, né? O Ori, na cosmologia iorubá, se refere ao destino, Ori e Nu, né? A cabeça, o estômago, né? O alinhamento, a busca na vida, nas nossas atitudes, nas nossas ações, de um alinhamento, né? Na cultura ocidental a gente fala borboletas no estômago, né? Que é aquela coisa de sentir que alguma coisa está errada, e a cabeça, né? É de onde vem o axé do orixá, né? Então, raízes, ori sequestrado, que ele diz, não, Léo? Certo. Macota Baldina, que trabalhou, ela é do Bate-Folha, foi Candomblé Congo, Salvador, e trabalhou com o pessoal do Afroté, do Afro Transcendence, e é uma das pessoas mais sábias que eu já tive o prazer de encontrar. E num encontro com ela, num parque em Salvador, que era um terreno sagrado, que estava sendo invadido, né, e protegido pela polícia, né, para entrar a gente tinha que ser acompanhado pelos policiais, né, e era uma área de iniciação. Muitos Yaôs em Salvador buscavam essa área, ainda buscam parte dessa floresta. E caminhando por lá, ela me fez referência ao milho, à espiga de milho, e como cada grão de milho é conectado a um fio, né? Então, para cada ori, né, para cada um tem essa conexão. Então, o que significa cortar essa conexão e como reestabelecer essa conexão, né? A cultura afro-brasileira tem muito a ideia dessa descontinuidade, de procurar a continuidade, né? Tudo vai apontar para a ideia que seria impossível ter acesso a esses vários arquivos. É claro, né, repensar essa cultura é basicamente estilhaçar a cultura ocidental. Então, é claro que vai ter vários obstáculos para isso, né? Como que a cultura de um povo que era vendido por metro, né? Eu quero 1,30 m de escravo, como que essa cultura e essa filosofia vai poder ser reconhecida, percebida, né? Vai ser conhecida, recebida pelos herdeiros, diretos ou indiretos, os aliados, os parceiros. Eu sempre coloquei o meu trabalho como o de uma pessoa branca, né? Inclusive agora eu tenho trabalhado muito com a questão da branquitude, eu falo da branquitude ressentida brasileira, e seria muito fácil aqui nos Estados Unidos eu me colocar como uma mulher de cor, porque é assim que eles colocam, mas ainda mais no começo da minha carreira eu sempre fazia questão de pontuar, né? Olha, no Brasil eu cresci assim, eu era percebida assim, e isso interfere e informa alguma das minhas percepções. E a necessidade de cada grupo, né, na grande sociedade, de cada grupo estar trabalhando essa consciência, essa busca, ainda mais num momento como o de agora, que é o de um grande colapso, no meu entendimento, um grande colapso da cultura ocidental, né? Então, como imaginar o mundo de outras formas?
E é sempre, eu acredito, em tempos de crises profundas que isso se torna possível, né? Que a gente tem que parar, de alguma forma, o dia a dia automatizado, a correria, a falta de reflexão, né? Para trabalhar com esses traumas históricos, né? Procurar as curas, entre outros, para o racismo, que é uma doença como tal, né? Então, a gente deveria cada vez mais ter psicólogo trabalhando essa questão, principalmente com essa branquitude ressentida que a gente tem no Brasil. Então, eu acho que, professor, acho que vamos ficar por aqui. Na verdade, assim, se eu tivesse tempo, eu ficaria ouvindo durante o dia todo, né? Assim, eu acho que foi maravilhoso, assim, primeiro contato para muitos, né, das pessoas que estão assistindo, muitos estão pedindo os textos. Repito que os textos estão disponíveis no blog Estudos Lusófonos. As outras referências eu vou pedir para a Isis, depois para colocar para vocês, e para mim também, alguns autores que eu não conhecia, que eu acho que são necessários à leitura de hoje em dia. Então, já deixo aqui formulada o pedido, Isis, de Claro. nós retomarmos essa conversa, né, talvez centrando mais em alguma outra poética, algum elemento mais particular, porque o tempo realmente é muito curto, a partir do mês de setembro, quando então retomar essa história do Literatura em Casa, que inicialmente foi pensado para estudantes que necessitavam metodologia, e cada vez mais eu percebi que esses encontros atingem uma população variada de escritores, de leitores e de pessoas que são apaixonados pela literatura e pela cultura brasileira. Então, Elaine, sim, fazer um outro encontro com a professora, pela disponibilidade da professora, a partir do mês de setembro, do mês de setembro agora, né, mas já convido todos e todas para que leiam também as traduções em inglês, que, aliás, pode ser também o gancho para outro encontro, né? Como reencantar a língua inglesa através das nossas traduções afro-brasileiras, sem esmagar justamente essa cultura por uma línguas, né, europeias, que são extremamente eurocêntricas, que são racionais e que, na verdade, por vezes acabam, né, atachando essas outras culturas que surgem aqui nessas escritas, então, de autoras e autores afro-brasileiros. Eu não sei se a Isis quer fazer um último comentário. Nós vamos talvez aqui já cortar, já estamos há mais de 1 hora e 15 conversando, então também não quero abusar aqui da paciência, né, e da generosidade de Isis. Vamos ver. Bom, é estranhíssimo esse formato, ainda mais porque eu não tinha ideia de quem está me vendo, de quais são os entendimentos, desentendimentos, mas é sempre bom ver o Léo, claro. E durante esses meses tem sido muito importante para mim essas várias lives, tem todo um material interessantíssimo que tá aparecendo, inclusive para esse estudo que eu sugiro que as pessoas, claro, cada um está acompanhando como pode, que também é uma explosão de material, e está todo mundo cansado, vulnerabilizado, fragilizado com tudo que tem acontecido. Mas eu tentei, eu achei que seria certo, na medida do possível, retribuir um pouco o que todas essas apresentações, e eu imagino que outras pessoas também não, não tenham assim, uma atração específica por se colocar debaixo do holofote, que é curioso como que a gente termina sendo professor, mas é o desafio constante, mas de tentar dividir um pouco esse conhecimento, né? Isso é um momento muito importante para isso, de ter essa troca
de um standpoint, de uma postura vulnerável, né? Então, quando eu comentei um pouco a minha trajetória, era com essa confiança, né, e com esse desejo de acompanhar outras pessoas em processos semelhantes ou em processos futuros, mas a busca de aconchego, a busca de beleza, a busca de justiça, através do nosso trabalho. E eu acho que o comentário final tem que ser um agradecimento especial a Edmilson de Almeida Pereira. Feliz aniversário para você. Ou nessa vida ou na outra, a gente vai continuar trocando muitas ideias. E, Léo, muito obrigada pelo convite, por me tirar do meu esconderijo e aparecer aqui. A gente sabe que tem uma defasagem de 4 minutos, né? Parece, entre o que se fala e o que as pessoas escrevem, e eu não acompanhei do meu lado. Então, no material que eu vou mandar para o Léo, vou incluir o meu e-mail. Vocês podem também me encontrar na mídia social, e eu estou sempre aberta para diálogo. Então, aqui termino com as palavras finais, agradecendo a Isa, que eu tirei de fato, eu arranquei do esconderijo dela, né, que também é muito curioso ficar falando aqui na internet, a gente fica falando, não sabe quem está do outro lado, mas posso dizer que muitas pessoas estão ouvindo os comentários, houve muitos comentários, repito que os textos estão disponíveis e que Isa vai voltar a partir do mês de setembro. Eu também vou voltar, agora nós vamos, talvez, ficar um pouquinho mais quietos aqui, precisamos também desse espaço de silêncio, né? Eu vou fazer uma pausa aqui, então, falando que o Literatura em Casa volta no mês de setembro, mas até lá eu deixo um grande abraço para todas e todos que acompanharam as 13 lives, um aconchego, acho que é necessário. Aqui a gente fala até de casa, né? Fica uma coisa bastante aconchegante. E eu peço a todos, mais uma vez, sempre, fiquem em casa na medida do possível, usem suas máscaras, cuidem dos outros e tentemos, de maneira conjunta, como disse a professora, reencantar o mundo e lutar contra esse assombro, desencantamento que nos assola na vida de hoje. Mas eu ainda acredito no processo de reencantamento, quer seja pela poesia, quer seja pela arte, ou quer seja por esse estar no mundo que nos aproxima tanto. Tá bom, gente? Então, a todos e a todas, um bom final de semana. Esse vídeo vai ser reprisado amanhã no Instagram, na minha conta. Eu vou fazer um corte, porque inicialmente nós tivemos aqueles probleminhas técnicos. E, mais uma vez, deixo um grande beijo aqui à minha amiga Columbus. Tchau, Isis. Tchau, até logo. Eu te vi daqui a pouquinho. Tá bem. Tá bom? Beijos. Beijos.